Vamos lá, minha gente. O vídeo de hoje, é claro, né, com base nessa estreia da seleção da Inglaterra na Eurocopa, mas tentando oferecer uma outra perspectiva, ou outras perspectivas, que de alguma forma tangenciam a impressão média e geral, mas que, enfim, eu vou tentar aqui oferecer um outro lado ao que parece ser quase que unânime, que são críticas ao Southgate, né? Assim, bater hoje no Southgate tá tão fácil quanto fazer gol no Fluminense. É algo que qualquer pessoa consegue fazer nesse momento. E eu entendo muito dos motivos, tá? Inclusive, recentemente, não tem tanto tempo assim, eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo que, na minha opinião, o Southgate tinha virado um problema para a seleção inglesa. Então me sinto muito confortável aqui em fazer algumas críticas, mas também tentar, repito, trazer e oferecer umas outras perspectivas em relação à grande parte da crítica, né? Por que eu chamo esse vídeo, porque eu trago no título desse vídeo a expressão conflito interno? Porque eu sinto que há sim dois lados, há uma dualidade, há uma dicotomia dentro da alma da seleção inglesa e da torcida da Inglaterra e, enfim, da alma desse país em que eu vivo já tem quase 8 anos. Que é, de um lado, inegavelmente, uma seleção do Southgate que conquista resultados expressivos e algumas vezes históricos, e aquela sensação que não é nova, né, mas que revive agora nessa geração, de um potencial desperdiçado. O trabalho de Southgate, afinal, é bom ou ruim? Tem argumentos muito bons para ambas as respostas, tá? Primeiro, para quem defende que o trabalho é bom. Vamos lá. O Southgate, lembremos, herdou uma Inglaterra que vinha de uma eliminação nas oitavas da Euro de 2016 para a Islândia, com todo respeito, aquela seleção da Islândia que marcou com aquela comemoração e tudo mais. Não tem como, né? Ele herdou uma posição deixada pelo Sam Allardyce. Vamos lá, a Inglaterra ela cai com o Roy Hodgson para a Islândia. E aí a FA anuncia o Sam Allardyce, que dura apenas 67 dias, um jogo no cargo, porque ele foi flagrado pela reportagem do jornal The Telegraph, basicamente em conversas dando dicas de como burlar as regras da própria federação para transferências de jogadores, ou seja, um negócio bem esquisito. E o Allardyce ele sai, ou seja, uma crise absolutamente completa, né? De idoneidade, de honestidade, de futebol, enfim, parecia que a Inglaterra estava indo para um buraco sem fim. E aí veio o Southgate, claro, muito bem equipado com uma fornalha de jogadores novos e jovens e com muita qualidade. E ele consegue resgatar uma Inglaterra que, na Copa de 2018 na Rússia, voltou a uma semifinal de Copa do Mundo pela primeira vez desde 90, que na Copa de 2022 caiu nas quartas, mas caiu para a França, na época atual campeã e futura vice-campeã, jogando muito bem. Inclusive, para mim, foi a melhor exibição da Inglaterra na era Southgate, aquela derrota para a França. E na Euro de 2020, disputada em 2021 por conta da pandemia, ele alcançou a primeira final da história da seleção da Inglaterra na Eurocopa. Lembremos, gente, a Inglaterra ela é uma seleção historicamente perdedora. É uma seleção historicamente menor na prática do que na teoria, que entrega muito menos do que muitas vezes as expectativas, por isso que não é um sentimento novo, repito, esse que a gente está tendo. Mas ele é muito flagrante por conta de tanto talento, né, que existe. Outro ponto positivo para o Southgate em termos de resultados, né? Ele venceu o jogo de estreia em ambas as Euros, o que parece bobeira, né? Venceu 1-0 a Croácia em 21, agora 1-0 a Sérvia. A Inglaterra ela nunca tinha vencido em estreias de Euro. Assim, é um dado que traz
um pouco desse lado historicamente frustrante. Agora são 11 participações em Euro, 11 estreias, portanto, com 5 empates, 4 derrotas e 2 vitórias, ambas com o Southgate. Por isso que eu falo, são resultados expressivos, são resultados históricos, mas não vem nenhum título e é por isso também que muitas críticas elas chegam também. Mas quem diz que o trabalho do Southgate é ruim, acho que vai menos pelo caminho de que não ganhou não é bom, porque né, a Inglaterra não é Brasil. A Inglaterra ela não tem expectativa, não tem o costume de ganhar títulos, só tem um na história da seleção masculina, que foi em 66 na Copa do Mundo dentro de casa. A crítica principal é a qualidade do futebol, né? A prática versus a teoria do que tanto talento pode te entregar. Quantos jogos brilhantes você consegue lembrar dessa seleção da Inglaterra? Quantas vezes o Southgate conseguiu fazer com que tantos talentos jogassem bem juntos? A minha resposta entre bom e ruim, ela é um pouco equilibrada, porque eu vejo exageros em algumas das críticas, mas, como eu já disse em um vídeo não tão distante assim, para mim o Southgate foi importante e diretamente responsável por uma Inglaterra que voltou a ver jovens jogadores interessantes e a ter esperanças para além de uma organização mínima de um time. Ele foi diretamente responsável por uma união nacional, por um ufanismo ali que o futebol muitas vezes ele ajuda a providenciar, em uma época em que a Inglaterra ela é muito fraturada, né? Ele pega uma Inglaterra pós-votação do Brexit, por exemplo, enfim, só para dar um contexto político também, e ele é um cara que se posiciona de maneira muito bem esclarecida, ele é um porta-voz que funciona muito bem para as engrenagens da federação e da seleção inglesa e para esse país. Porém, já batendo no próprio teto, eu já disse isso e repito, não acho que o Southgate seja a solução, acho que ele virou parte do problema e por isso eu acho que o Southgate não deveria nem estar aqui. Mas aqui ele chegou e eu acho que mesmo que vai ser a última competição do Southgate à frente da Inglaterra, a situação contratual ele tem um contrato até dezembro, porque o acordo com a federação era vamos disputar essa Euro e eu fico, Southgate, mais 6 meses para ajudar na transição para o próximo treinador. Se a Inglaterra ganhar a Eurocopa, né, o que seria uma hecatombe histórica, eu acho que já dá para projetar que o Southgate renovaria até 2026. E eu acho que essa é a única possibilidade. Se não ganhar, o Southgate mesmo, acho que ele não vai querer continuar nesse cargo que demanda muito e sofre muita pressão. Esses conflitos internos, então tem o conflito interno da questão do Southgate, que é o principal, né? Trabalho bom, trabalho ruim, expectativas dessa geração versus resultados bastante significativos para a história dessa seleção. E temos conflitos internos dentro de campo. Agora olhando mais para campo e bola, mais para essa convocação, mais para esse time que jogou contra a Sérvia. Se você é tão velho quanto eu, você vai se lembrar do eterno debate da geração de ouro, né, que foi uma geração também desperdiçada. Dava para jogar com Gerrard, Lampard e Scholes juntos? Como organizar esse meio campo? Como fazer com que esse time funcionasse? Algo que nunca foi respondido de maneira bem sucedida. E agora, são várias as questões. O Arnold, ele é lateral ou meia? O Foden é meia ou ponta? O Bellingham é melhor como 8 ou melhor como 10? O Harry Kane, falso 9 ou ponta de lança? E tudo isso coexiste. Todas essas questões estão sendo colocadas neste momento. Bukayo Saka ou Cole Palmer? E várias outras. Você pode ter tantas outras aqui que eu não estou citando. Porque é muito talento dentro e fora de campo e não é fácil. Por isso que eu acho que tem um grau de complexidade grande aí, tá? Para simplesmente falar que o Southgate não entende nada de futebol.
A estreia contra a competente Sérvia, que para mim deu sinais de que foi o jogo mais difícil, mais até mesmo que a Dinamarca, que me parece uma seleção envelhecida em relação àquela que chegou na semifinal da última Euro. Mas enfim, na quinta-feira vamos ver como é que a Inglaterra vai jogar contra a Dinamarca, ou melhor, como a Dinamarca vai jogar contra a Inglaterra. De qualquer forma, essa competente Sérvia fez com que o jogo fosse muito duro para a Inglaterra. E a exibição nos trouxe pontos negativos, pontos positivos e perguntas de difíceis respostas, tá? Como, por exemplo, a gente pode acomodar Arnold, Bellingham, Foden e Kane? Não é tão simples, me parece. O Kane, por exemplo, ele teve apenas 2 toques na bola no primeiro tempo. É algo que você escuta muito sobre o Haaland, né? Que parece um cara à parte. O Kane nunca foi esse jogador. Pelo contrário, é um cara que se envolve em todas as partes do campo. Porém, a estratégia do Southgate mudou. Enquanto a gente se acostumou a ver uma Inglaterra nas outras competições, de um Kane fazendo o que ele sempre fez na vida, de vir até o meio-campo buscar a bola para criar espaços e para ser o que a alma dele que é de um camisa 10, né? Ele é um camisa 9 com alma de 10. A gente se acostumou com ele vindo, e aí os pontas disparando, né? Sterling, o próprio Saka, o Rashford, enfim. E o Kane, ele fazia isso, e agora ele parece mais um ponta de lança. Foi isso que ele fez muito mais nessa estreia contra a Sérvia, especialmente no primeiro tempo, que foi quando a Inglaterra teve mais posse de bola e mais controle do jogo, e portanto mais fases ofensivas para a gente analisar qual que era a proposta. Na teoria é algo interessante, né? Porque o Kane ele fica ali na linha da defesa sem invadir o espaço dos meias, à espera de passes que deveriam vir a qualquer momento, dada a qualidade que você tem, né? Que pode vir do Bellingham, pode vir do Arnold, pode vir do Foden, pode vir do Saka. Então, mas isso não funcionou. O Kane, ele foi mais ou menos um boi de piranha, né? Ele trazia marcação para abrir espaços, o que é pouco. Mas aí eu pergunto para você, vale insistir nele como ponta de lança, porque se isso clicar pode ficar muito bonito? Ou isso é uma redução do que o Kane na verdade né? O Kane não é o Haaland. O Kane é muito mais jogador, ele é muito mais completo, ele tem muito mais valências, muito mais qualidade. Repito, ele é um 9 com alma de 10. Será que isso não é reduzir? Mas você reduz isso para tentar acomodar ali esse meio campo que agora tem o Arnold. O Arnold ele é melhor como lateral ou melhor como meia? Será que vale a pena apostar numa adaptação do Arnold nesse time, numa nova função, num torneio de tiro curto e que não te dá muito tempo para ambientação? Ou será que pode dar certo? Ou será que é ali mesmo que ele tem que jogar? Nos treinos ele vai conversar muito bem ali com Rice, com Bellingham, e isso pode te fornecer um meio-campista de futebol exuberante e não apenas de passes longos, mas de um cara combativo, com energia, com uma atuação muito importante com e sem a bola. Não sei. O Foden teve mais uma atuação apagada com a seleção. Uma atuação muito, muito, muito ruim, tá? Eu não sei como que o Foden não saiu. E ficou até o fim. Não consigo entender como. Será que não vale trazer o Bellingham para 8 do lado do Rice, um pouco mais à frente do Rice, jogar o Arnold na lateral, portanto, e aí o Foden ser o 10, e aí você coloca de repente o Anthony Gordon como ponta esquerda? O Foden jogou muito mais como meia do que como ponta no Manchester City. Inclusive é uma passagem de bastão que o Guardiola vem ensaiando há muito tempo para o Foden ser o De Bruyne quando o De Bruyne não lá mais estiver. Então por que não utilizar isso na seleção? Ou será que essa teoria é muito bonita, mas na prática fica um time extremamente exposto? Com Arnold, Rice, Bellingham, Foden. Porque se você fizer isso com o Foden, você faz com que o Bellingham não seja o que ele foi no Real Madrid. Pelo menos na primeira parte da temporada, principalmente. Não é tão simples assim, cara. Não é tão simples assim. Será que a gente não deveria olhar mais para o Foden em vez de buscar
explicações ao redor dele que às vezes soam muito mais como desculpas para um jogador que ainda não entregou o suficiente com a seleção. Como utilizar um dos melhores jogadores da última Premier League, que se chama Cole Palmer? Como que um jogador desse naipe e com esse momento pode ter saído sem qualquer minuto jogado na estreia da Eurocopa? Será que é ele no lugar do Saka? Mas o Saka foi um dos melhores jogadores da Inglaterra, foi, aliás, o melhor ao lado do Bellingham, na minha opinião, nessa estreia. Então, onde que entra o Palmer? Cara, não é simples, tá? Eu estou trazendo as questões aqui, não estou trazendo respostas. Mas a sensação aqui, de qualquer forma, as respostas encontradas por Southgate são no mínimo incompletas. Elas podem ter alguma correção no plano teórico e racional, mas na prática fica aquele gostinho sem sal, sabe? Assim como na culinária inglesa, os temperos são mal utilizados nessa seleção. Estão aí as questões, estão aí perspectivas. Eu acho que esse é um vídeo que pode gerar muito debate aqui no espaço dos comentários. Mas eu também quero trazer alguns elogios para chegar na parte final aqui desse vídeo, que fala da estreia, mas pode servir para toda a campanha da Inglaterra na Eurocopa potencialmente, né? E eu quero falar bem de algumas atuações individuais, 3 principalmente, tá? O Bellingham foi imperial. Absoluto. Ele, especialmente no primeiro tempo, ele foi a linha que costurou os buracos no tecido do time da Inglaterra, cara. Ele muitas vezes desarmava e armava no mesmo lance. Ele já parece um líder técnico desse time. Ele cobra o passe, ele se apresenta para o jogo, ele não se esconde, ele desarma, ele recompõe defensivamente. No segundo tempo, por exemplo, quando a Inglaterra sofreu muito mais do que no primeiro, ele foi importante na fase defensiva. O Bellingham, enfim, mais uma vez, né? É chovendo molhado falar isso, mas desde os tempos de Borussia ele impressiona. Ele, desde que tem 17 anos, parece ter 30 em termos de mentalidade, de postura dentro de campo, parece ter 300 jogos pela seleção da Inglaterra e 300 Eurocopas, e não a primeira. Então é muito especial ver esse garoto jogando e foi uma atuação muito, muito, muito grande. Muito, muito grande. O melhor da Inglaterra, para mim, ao lado do Saka. Eu coloco o Saka no mesmo nível do Bellingham, tá? Porque enquanto teve perda, enquanto a Inglaterra teve a posse de bola, o Saka ele foi quem conseguiu criar efetivamente perigo no terço final. O Pavlovic não viu o Saka, não conseguiu marcar o Saka de maneira eficiente. Ele foi muito, muito, muito bem no papel que ele tinha por ali. Inclusive com assistência para o gol do próprio Bellingham. O Saka criou as principais chances da Inglaterra e ele foi infernal. Uma atuação que nos lembra da importância que o atacante de 22 anos, lembremos, não é apenas o Bellingham que é jovem, pode ter e tem, né, para esse time da Inglaterra. A importância dele é central e por isso que não é tão fácil responder outras questões. E também queria destacar a atuação do Mark Guéhi, o zagueiro do Crystal Palace, outro garoto, 23 anos, e que nunca tinha nem qualquer jogo em Eurocopa ou Copa do Mundo pela seleção da Inglaterra. Foi titular e foi muito bem ao lado do John Stones. Conseguiu segurar muito bem ali, em grande parte do tempo, o Mitrovic, o Vlahovic, depois o Jovic. Foi muito, muito, muito bem. Ele foi providencial em certos momentos mais delicados, especialmente nos 15 minutos finais do primeiro tempo, em alguns momentos da segunda parte. Acho que, inclusive, da dupla de zaga, ele foi quem jogou melhor entre ele e Stones. O Stones achei um pouco mais inseguro, mas também a régua dos Stones é muito mais, né, o padrão é muito mais alto do que o Guéhi, então é mais natural que você cobre do Stones ser melhor do que o Guéhi, e eu achei, para o que eu esperava do zagueiro do Crystal Palace, ele foi acima das minhas expectativas. Enfim, cara, não sei como que será o futuro dessa seleção da Inglaterra dentro da Eurocopa. Me parece que a classificação virá.
Repito, acho que foi o jogo mais difícil da fase de grupos. A classificação tem que vir, né? Faz parte da obrigação da seleção da Inglaterra se classificar nesse grupo, que não é tão simples, mas não deveria causar muitos problemas. A vitória foi muito importante dentro dessa perspectiva, portanto. Mas vamos ver como que vai ser o mata-mata. Há uma possibilidade de confronto com a França nas quartas de final, se tudo for dentro das condições normais de temperatura e pressão. E aí o bicho pode pegar. Enfim, a Inglaterra ela tem questões para resolver, não são questões novas, mas fica mais uma vez aquela sensação de que, cara, você tem uma mesa cheia de temperos e você vai lá e cozinha um bife com pouco sal. Nem alho você colocou. E é isso que o Southgate me parece fazer com essa seleção da Inglaterra.